Olá, gente. Eu sou Samuel Alex e irei apresentar a prova do Grupo 1 de Resistências Materiais 1. Então, ao nos depararmos com a prova, nosso primeiro contato, no caso, com a prova, nós vimos que tinha alguns parâmetros a serem definidos. E o primeiro deles foi qual material deveríamos utilizar. Então, após uma análise com os membros do grupo, chegamos à conclusão que utilizaríamos o aço inoxidável 304, pois o mesmo apresenta alta resistência, sendo um material bastante durável e sempre se mantém em ótimas condições, mesmo estando exposto a várias delas, possuindo também uma alta resistência à corrosão. Com o material já escolhido, nós podemos então obter alguns dados tabelados, como a tensão de escoamento, o módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson e a ductilidade. Essa tensão de escoamento ela foi um dado que a questão nos pediu para escolher e decidir entre ela e outra. Mais na frente eu vou explicar um pouco melhor. Então, definimos também um fator de segurança de 1.7 para a questão. A questão, como eu falei, ela nos pede já no item A para escolher uma tensão e optamos pela de escoamento, pois os elementos eles não podem ser deformados plasticamente, permitindo assim verificarmos qual força será suportada no material e evitando que o mesmo chegue à zona plástica. Então, com esses parâmetros definidos, nós podemos dar início às questões. Ela também nos pede para definir alguns outros parâmetros que são a metragem do tubo, das ligas que estão presas a ele e a massa do tubo também. No caso, as ligas que estão presas ao tubo. Esses parâmetros nós definimos aqui como sendo a metragem do tubo de 16 metros, massa de 3 toneladas e as ligas de 10 metros cada, e atribuímos um fator de segurança de 1,7. Então, ao item A, eles nos pedia qual a tensão admissível de tração e a tensão admissível de cisalhamento do material para o nosso projeto. Aqui foram os dados que obtivemos através de tabela, na tabela no final do livro, mediante nossas escolhas, né? No caso a liga de aço inoxidável e a tensão de escoamento. Obtivemos uma tensão de escoamento de 207 MPa, um módulo de elasticidade de 193 GPa e um coeficiente de Poisson de 0,27, ductilidade de 40%. Para encontrarmos aqui a tensão admissível média, utilizamos essa relação através do fator de segurança e a tensão de escoamento. Manipulando a equação e substituindo valores, obtivemos uma tensão admissível de 121,74 MPa. Em seguida, para obtermos o valor da tensão de cisalhamento, fomos atrás de algumas propriedades do nosso material escolhido para utilizar a seguinte relação, em que diz que a tensão de cisalhamento é igual a uma constante 0,5 vezes a tensão de escoamento, que é um valor tabelado. Então, manipulando a equação para isso, obtivemos um valor da tensão de cisalhante de 103,5 MPa, tensão cisalhante média. Esse foi um dos dados que obtivemos para isso, que é como o cobre ele possui 0,08% de carbono, nós podemos fazer os seguintes cálculos. Aqui também fizemos cálculos da tensão admissível, que ela não foi pedido isso na questão, mas iremos utilizá-la mais na frente no diagrama de tensão e deformação. Esse texto aqui são apenas algumas justificativas que eu mesmo já falei no início, justificativas por termos escolhido o aço inoxidável. Então, em seguida, nós temos a letra B, que ela nos pede qual a força de tração nas partes retas da manilha de 3 partes, ou seja, o carregamento axial, e pede para fazer o DCL da mesma. Aqui ficou nosso esquema, sendo aqui cada uma das ligas de 10 metros, e o tubo aqui, a força passando no centro, sendo 8 metros para a direita e 8 para a esquerda, e aqui a força P. Então, nós calculamos o ângulo através de uma relação de cosseno, obtemos esse ângulo aqui de 36,86. E em seguida calculamos essa força-peso, multiplicando a massa do tubo vezes a aceleração gravitacional, obtendo assim uma força-peso de 29,43 kN.
Com esses dados obtidos, nós podemos partir para as relações trigonométricas, fazendo o somatório de forças. E a partir do somatório das forças em x, obtivemos uma relação com a força 2 e deixamos essa relação aí, partindo agora para a força, o somatório das forças em y, que ao concluirmos encontramos que a força na ex-liga 2 é igual a menos 24,530 kN. Esse valor negativo se dá porque isso é uma força de tração e essa força, como podemos ver aqui no exemplo, ela vai estar contrária à força peso aplicada no tubo. Dito isso, temos o valor da ex-liga 2, através da equação obtida no somatório das forças em x, podemos ver que esse valor será exatamente igual ao valor da força na ex-liga 1. Então, em seguida, temos a questão C, que é uma questão bem simples. Nela, a prova nos pede qual o diâmetro mínimo necessário para a manilha de 3 partes, dimensão A, e diz que é imprescindível considerar tração nos trechos retos e cisalhamento no extremo do eixo curvo. E para essa questão, nós fizemos apenas algumas manipulações de equações para achar esse diâmetro, dizendo que a área é igual a P sobre a tensão admissível, que a tensão admissível foi calculada no item A. Então, expandindo a equação da área, podemos ver aqui que aparece o diâmetro. Isolando esse diâmetro, manipulando a equação e substituindo valores, chegamos no diâmetro de 17,54 milímetros. Em seguida, temos a questão D, que ela nos pede para determinar a carga de cisalhamento no pino B. E diz que o DCL do pino é imprescindível. Aqui o DCL do pino, duas forças cortantes V e uma no centro P. Um simples somatório de força no eixo Y. Obtivemos que 2V menos P é igual a zero. Fizemos uma manipulação de equações, substituímos valores. Chegamos que V é igual a 14,715 kN. No item E, ele nos pede qual o diâmetro necessário para o pino B. Então, também uma questão simples, apenas manipulação de equação e substituição de valores. Utilizamos aqui a equação utilizada na questão C. Expandimos a área também para achar o diâmetro. Manipulamos a equação, substituímos os valores e encontramos um diâmetro de 17,54 milímetros. A questão F também é uma questão muito interessante. Ele pediu para, com os dados obtidos nas questões anteriores, fazemos um diagrama tensão-deformação tração representativo do nosso material. A explicação vai ser bem visual. Então, nós pegamos os dados obtidos antes e aplicamos no diagrama tensão-deformação. Fizemos também alguns cálculos aqui da tensão de ruptura, para representar aqui no gráfico a tensão máxima que o material poderá suportar antes de se romper. Encontramos 60,89 MPa. Utilizamos a equação do módulo de elasticidade para achar as deformações, tanto a de escoamento como a limite, que seria, no caso, a máxima. E em seguida temos o item G, que ele pede com base esses itens em seguida, eles são itens que saem um pouco do projeto, eles vão apenas testar algumas condições do nosso projeto, que são mais questões à parte da prova. Então, com base no diagrama tensão-deformação do item anterior e na tabela no final do livro, para uma barra com diâmetro nominal de 10 mm, qual será o diâmetro desta barra quando ela estiver submetida a uma força de tração de 15 kN? Uma questão simples também, aplicamos aqui a equação básica de tensão, igual a força sobre área. Jogamos os valores, expandimos a equação da área aqui, apenas para mostrar a aplicação do diâmetro, e encontramos uma tensão de 170,94 MPa. Aqui utilizamos a equação do módulo de elasticidade, sendo igual a tensão sobre a deformação. Podemos encontrar essa deformação, que é adimensional, milímetro por milímetro. Com a deformação encontrada, nós podemos aplicar nessa equação, onde tem o diâmetro, que é a diferença de diâmetro sobre o diâmetro inicial.
o final menos o inicial sobre o inicial e podemos achar o diâmetro final de 10,00098 milímetros. Em seguida, nós temos o item H, que eles nos pede, com base no mesmo diagrama tensão deformação e na tabela no final do livro, para uma barra com comprimento nominal de 200 mm e o mesmo diâmetro nominal de 10 mm, qual será o comprimento desta barra quando ela estiver submetida a uma força de tração de 18 kN. Sob a ação desta força, a barra estará na fase elástica, na fase plástica ou se romperá. Então essa questão também não é muito complicada, como eu disse, ela só pede para a gente resolver algum problema utilizando os dados do nosso projeto. Encontramos aqui uma tensão utilizando a equação básica para a tensão igual a força sobre área, uma tensão de 229,18 MPa. Aqui utilizamos aquela mesma equação conhecida para o módulo de elasticidade, manipulamos para encontrar a deformação, que tem seu valor em unidade adimensional, milímetro por milímetro. Aqui, ao invés de expandirmos, na questão anterior, expandimos com o diâmetro, aqui agora com a largura, e encontramos uma largura final de 200,236 milímetros. E chegamos à conclusão de que a barra ela estará na sua fase plástica. No item I, é um item bem interessante, pois ele pede para indicarmos uma opção comercial da manilha de 3 partes que dimensionamos no projeto. E após algumas análises com os membros do grupo, chegamos à conclusão de que uma ótima opção seria uma manilha reta com pino, com porca e cupilha, com corpo de 3/4 polegadas e pino de 7/8 polegadas, aguentando 4.750 kg ou 4,75 toneladas. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Peço desculpas também pelo modo de apresentação, foi o mais simples possível, pois não tenho nenhuma experiência com isso e o tempo também é muito curto, por isso tive que passar por cima rápido de algumas explicações, mas é isso. Agradeço a atenção de todos.